Eu quero muito brigar por uma medalha. Poxa, a gente me chamava de fanfarrão. Eu me sinto feliz de chegar num ano olímpico sendo um cara na lista de candidatos à medalha. Isso foi algo que eu sempre busquei e que hoje não é um sonho. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para a segunda parte do papo com o Henrique Avancini. Vamos falar muito nesse vídeo da temporada 2020 que vem por aí. Se liga! Mudou alguma coisa da sua preparação do ano passado para esse? Tem outras provas pelo caminho? Tem, claro, Olimpíada pelo caminho, mas daqui a pouco a gente fala disso. O que você está fazendo de diferente para se preparar para esse ano? Alguns detalhes de alteração na preparação. Eu estou investindo mais em algumas ferramentas que eu já utilizei no passado e que eu já sabia como aplicá-las, mas de uma maneira mais profunda. Então, tiveram algumas coisas que a gente guardou como sobrecarga para uma temporada olímpica, que meu corpo tivesse a resposta, para que meu corpo tivesse a resposta desses estímulos, né? Então, acho que é uma temporada que tem tudo para ter uma certa margem de melhora em relação ao passado. Obviamente, cara, quando você fala de alto rendimento, tentando melhorar 1%, 0,5%, existe sempre a chance das coisas darem certo ou não tão certo, ou até dar um pouco errado. Mas eu estou bem tranquilo, cara, para esse ano. Poucas alterações em relação ao calendário. O calendário está um pouco menos confuso esse ano. Para mim vai ser mais fácil fazer a construção de temporada. Tá um pouco mais coerente a minha programação para essa temporada e bastante motivado, obviamente. Vamos falar de Copa do Mundo? O ano passado você já entrou com outro status para a Copa do Mundo e esse ano é ainda outro degrau. Você fez, se eu estiver errado, você me corrige, de 14 pódios possíveis você fez 10. Tá chegando a hora da tal da vitória em uma etapa de CO? Olha, eu creio, tenho fé que é questão de tempo. Em 2019 eu cometi alguns erros grandes na temporada, principalmente pré-Copa do Mundo. Eu tive um mês de abril, maio, a minha reconstrução para a Copa do Mundo deu bastante errado. Eu dei alguns passos para trás, eu tive que reconstruir algumas coisas na minha performance para a temporada. Não foi uma temporada ideal, cara, e isso é o que me deixa bastante feliz. Assim, eu fiquei muito aquém do que eu poderia ter desempenhado. Óbvio, de novo, você fala de alto rendimento, são muitas variáveis para você controlar e às vezes as coisas dão mais certo, às vezes as coisas não dão tão certo. Você precisa aprender a lidar com isso. Eu acho que 2019 foi uma temporada que deu muita coisa errada e que eu entreguei performances consistentes, boas performances, como você falou, foram uns 10 pódios, sendo 5 no cross country e 5 no short track, então eu consegui me desenvolver bastante em ambos os formatos, de forma consistente, desempenhei bem de fevereiro a outubro, com pequenas variações, óbvio, mas sempre disputando vitória durante toda a extensão da temporada, e a minha temporada é extensa. Então, assim, 2019 foi um bom ano, cara, e tudo me leva a crer que eu tenho margem de melhora. Acho que não é mais segredo para ninguém. Eu não sou um cara que me apoia muito no meu talento, me apoio muito no meu trabalho. Busco sempre me questionar qual é o próximo passo, onde que eu vou tirar a performance, onde que eu tenho margem para evoluir. Isso sempre me fez ser uma pessoa aberta a mudanças na minha preparação. Eu consigo aplicar mudanças no meu jeito de me preparar com certa facilidade. E algo que eu notei com caras que são da ponta e que estão na ponta há muito tempo é que, enfim, o próprio ego, a certeza que os resultados esportivos geram em você ao longo do ano, te fecham muito para você mudar. Então, quando eu olho para o lado, os caras com quem eu estou competindo hoje são caras que não vão crescer muito. São caras, obviamente, muito bons, mas que não tem muita margem de crescimento, não tem mais o que adicionar, porque eles não estão abertos a isso, já são muito sistemáticos no jeito de se preparar. Então é difícil, é muito ambicioso você chegar nesse nível. Acho que eu já estou bem próximo ali, já estou bem coladinho,
mas eu acredito que é muito viável começar a vencer provas. Eu acredito que quando eu vencer uma competição não será só uma, e que isso aconteça com o tempo, cara. É o que eu tenho fé, né? O que eu busco, e acredito que venha num futuro breve. Acho que tem tudo para isso acontecer. Se for a vontade de Deus, vai acontecer. Em outras entrevistas a gente falou sobre seu amigo, Nino Schurter. Não vou ficar de polemiquinha hoje, não. Beleza. Mas eu queria falar sobre outro adversário seu, que é o Van der Poel. Sim. Teve muito destaque nesse último ano, está correndo em várias modalidades, ficou fora de algumas etapas da Copa do Mundo. Como que você vê essa disputa com ele e esse seu adversário? Ele é fenomenal, provavelmente ele vai ser considerado um dos maiores fenômenos da bicicleta ao fim da carreira dele, se ele seguir nesse ritmo que ele está executando. E, cara, o Van der Poel, assim, é um garoto que eu gosto muito dele, eu tenho um bom relacionamento com ele. Falo garoto sem ser desrespeitoso, porque ele é um garoto, no jeito de ser ele é um cara, enfim, que compete, que ganha provas. Não é muito ligado em outras coisas, é um cara que, por exemplo, não concede entrevistas pré-prova, né? Ele é um cara extremamente protegido, tem a performance extremamente protegida. E acho que ele agrega muita coisa para o ciclismo, e em alguns pontos ele também não é muito bom para as modalidades. Primeiro, por dividir a atenção dele em diferentes modalidades, isso é ruim, né? Para todas as modalidades que ele acaba dividindo, ele sacrifica muito, um pouco aqui, um pouco ali. Mas acho que para os fãs do ciclismo eu aprecio, e eu gosto muito de competir contra ele. É um cara que é difícil de batê-lo, mas ele compete de uma forma muito pura. Então, para batê-lo você só precisa estar melhor do que ele, que é muito difícil, mas ele é um cara muito performance nua e crua. Então eu gosto de competir com ele justamente por isso, não importa o formato, não importa o dia. Ele vai entrar na pista e vai tentar entregar. Ele já demonstrou algumas fraquezas, não é um cara tão sobrenatural como as pessoas avaliam. Se ele tentar fazer uma temporada inteira de mountain bike, acho que a facilidade não seria a mesma. Bom lembrar que em 2018 ele fez isso, né? E eu estava disputando com ele na beirada do pódio ali, perdi algumas provas para ele, acho que, se não me engano, em 4 provas ele foi terceiro ou fui quarto, ou 3 provas ele foi terceiro ou fui quarto. Esse ano teve um short track que a gente eu fui 3 vezes segundo para ele no short track. Uma dessas provas, sinceramente, eu estava muito mais forte que ele e errei taticamente, foi Ligier, desculpa, na França. E, enfim, eu acho que é um cara batível, apesar de ter toda essa hype em volta dele, né? Eu acho que ele é batível, e é um objetivo bom de ter, assim. Você bater um cara como ele é legal, porque você sabe que para bater você vai ter uma grande disputa na pista e vai ter uma boa história para contar. Massa. Vamos falar então de Olimpíadas. Você esteve lá no Japão, me conta como que é a pista em relação ao seu estilo, ao que você vai encarar. É boa para ti, não é? Tem essa também, né? Acho que não pode ter muito essa no mountain bike hoje, porque você constrói a tua performance. Hoje ninguém no alto rendimento trabalha mais com pico de performance, né? No mountain bike. Então você precisa demonstrar que você está próximo daquele nível ao longo da temporada. E para isso você precisa empenhar em circuitos que são sempre diferentes. Então não tem muito essa coisa de aquele circuito é bom para mim. Óbvio que tem pequenas alterações, às vezes é um pouco melhor para você. Gosto, óbvio, do fator da temperatura, do fator da umidade. O terreno é diferente do terreno da Europa, muito mais próximo do terreno brasileiro. Acho que foi o lugar mais longe que eu fui de casa e que é mais parecido com a minha casa. Então, enfim, acho que é interessante, tem alguns pontos que são positivos de fato para mim. A simples questão de você ter que operar numa cultura diferente, para mim é muito mais normal do que para um europeu. Eu estou sempre competindo em lugares que são diferentes para mim, fora de casa. Os caras estão sempre no sempre mundinho, né? Meio que em casa. Então, poxa, isso não deixa de ser algo que pode ser benéfico para mim.
Massa. Esse é o momento que provavelmente você vai ser muito entrevistado por outros meios de comunicação do Brasil que não estão acostumados com mountain bike, isso é normal. E aí, época de Olimpíada, só vão te perguntar sobre, mas dá para pegar uma medalha? Você está lá no ranking que supõe isso e tal. Como que você lida com essa pressão, não sei expressão, mas com o lance desse assunto recorrente? É uma coisa que você está pensando? Traz muita ocupação, cara. O ano olímpico traz muito dessa ocupação, principalmente né, como você falou, no status, entre aspas, que eu alcancei, né? Então, os resultados, o ranking, resultados de Copa do Mundo e tudo mais, demonstra que esse cara é um candidato à medalha em Jogos Olímpicos. E aí a primeira coisa é você entender a natureza da modalidade, né, cara? A gente está falando de um esporte que é um dos esportes mais imprevisíveis dentro dos Jogos Olímpicos. Largada em massa, tem o fator climático, é uma modalidade outdoor, você tem as variáveis mecânicas, então muita coisa pode acontecer. É importante você, como atleta, se manter consciente disso. Cara, é uma prova extremamente importante para mim. O planejamento de todo ano e até desse ano foi extremamente direcionado a essa competição, mas é só mais uma prova de mountain bike, que tudo pode acontecer, tanto para bom quanto para mal. Então é algo que eu tento me manter sempre bastante consciente e, embora tenha essa expectativa, né, externa, hoje não pesa muito nas minhas costas. Óbvio, como eu falei, traz ocupação. Toda vez que você se expõe, tem que falar alguma coisa, isso traz pensamento. Não é uma coisa boa de você estar falando sim, eu acho que assim, isso é muito sincero, eu falo pra vocês que são da bike. Eu me sinto feliz de chegar num ano olímpico sendo um cara na lista de candidatos à medalha. Isso foi algo que eu sempre busquei e que hoje não é um sonho. Não é uma coisa... No Rio, quando eu falava, né, antes do Rio, poxa, gostaria muito eu quero muito brigar por uma medalha. Poxa, tinha gente que me chamava de fanfarrão, tinha gente que me chamava de, cara, pô, você tá se aproveitando do momento, você tá viajando e tal, não sei o quê. E hoje, assim, não tem como falar que, poxa, não há uma possibilidade. Então eu fico feliz de ter construído isso ao longo dos anos e é o que me traz felicidade, sabe? De ter construído passo a passo, ter galgado os passos necessários da evolução ali para chegar no ano olímpico sabendo que, poxa, eu tenho alguma chance de estar brigando pelo pódio olímpico, por uma vitória olímpica. Bom, Henrique, obrigado. Já Valeu. tomei bastante seu tempo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista aí com o Henrique Avancini, que agora vai partir para mais tantos desafios. Estaremos com certeza na torcida e nos resumões da Copa do Mundo, Cape Epic e tudo mais. Você acompanha aqui no Bike Legal. Beleza, galera? Deixa a curtida no vídeo, se inscreve no canal e, mais importante que tudo, você já sabe, né? Mountain bike, estrada, pump track. O importante é, vambora? Pedalar.